teve alguns pontos, secretário, que foram muito claros de que haverá uma reforma tributária, com uma cobrança, eventualmente, uma revisão para que os pagamentos, né, a receita da prefeitura, os impostos, sejam indexados, mas gostaria de ouvir um pouco mais objetivamente do outro lado. Se teremos uma reforma da Previdência, se teremos uma reforma administrativa. Eu, particularmente, sou de família de comerciantes, nós vimos o desemprego crescendo na cidade muito ao longo do último ano, muitas empresas fechando, muita gente ajudando a pagar a conta da pandemia, mas o serviço público, o funcionalismo público, ficou de fora disso, pagaram por incompetência do último prefeito, que atrasou o 13º, mas nós tivemos medidas com relação a isso. Inclusive, o secretário, quando deputado federal, relatou o projeto de lei complementar 173, que previa uma das medidas, era o não reajuste do funcionalismo público durante esse momento emergencial. Mas, durante a campanha, o prefeito Eduardo Paes disse, inclusive, que poderia acionar a Justiça para rever esse dispositivo da lei e dar reajuste aos servidores. Então, prefeito, secretário, eu gostaria de questionar, do ponto de vista da prefeitura, qual é a linha que vai ser seguida ao longo desse ano. O funcionalismo público vai junto chegar no pagamento dessa conta ou, mais uma vez, apenas os comerciantes, os desempregados, os trabalhadores informais estarão nela? Então, mais uma vez, obrigado, se colocar à disposição. A questão da reforma da Previdência, Pedro, não está definido ainda qual exatamente o modelo. Nós estamos, como eu falei, tem uma técnica, uma auditora do TCM, fazendo todos esses estudos, que a gente possa fazer esse levantamento e aí sim o Executivo apresentar uma proposta e, obviamente, essa casa aqui, com toda a sua legitimidade, como um poder constituído, vai fazer essa discussão e nós vamos estar à disposição em todos os momentos. Repito, essa reforma, nós estamos estudando o lado da despesa e estamos fortemente também trabalhando o lado da receita. É importante lembrar que a Lei 5.300, que nós apresentamos durante o primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes, foi um plano de capitalização. Nós só trouxemos uma reforma do ponto de vista da capitalização. Então, mas o que a gente sabe que ela não foi suficiente para resolver essa questão. Não tem também, por parte, ao menos do time da Fazenda, a pretensão de achar que o fluxo vai ser o déficit de fluxo, que tem um déficit anual, né, de fluxo, e tem um déficit atuarial, vai se acabar de uma hora para outra, né? Se a gente conseguir, de algum modo, reverter essa curva do déficit de fluxo e, ao menos, estabilizar ou tentar também mudar a curva do déficit atuarial, já será uma grande vitória do ponto de vista da nossa Previdência. Ela não tem os problemas que tem outros entes, mas se a gente não, periodicamente, não fizermos correção, daqui a pouco a gente pode chegar numa situação como tem hoje o Estado do Rio de Janeiro em relação à completa insolvência, insustentabilidade do seu sistema de previdência. Quanto à reforma administrativa, Pedro, eu tenho um grupo de estudos na Fazenda, olhando a possibilidade de se discutir uma reforma administrativa, mas eu quero dizer de antemão que esse governo é contra fim de estabilidade de servidor, não há aqui qualquer tipo de intenção de mexer naquilo que é crucial do servidor. Agora, discutir reforma administrativa, como é que, por exemplo, a gente pode fazer carreiras mais longas? Tem um problema no serviço público, às vezes carreiras entram com salários muito altos e estouram o seu limite de forma muito rápida. Como é que a gente pode melhorar a produtividade do servidor? Como é que a gente pode voltar, por exemplo, à questão da meritocracia no serviço público? Então, acho que essa discussão da reforma administrativa é importante. Eu, como deputado federal, participava da comissão da reforma administrativa lá em Brasília, então eu acho que há espaço para, sim, discutir melhorias do ponto de vista da administração. Sobre a questão da Lei Complementar 173, que eu fui o relator na Câmara, é importante dizer que nós estamos cumprindo o comando da lei federal, que colocou como contrapartida, como vedação, o reajuste dos servidores públicos até dezembro de 2021 e a fruição de triênios, de anuênios, triênios e quinquênios e licença-prêmio. Tá? Eu quero fazer uma vírgula aqui para resgatar a história desse debate.
eu alertei e fui contra essa vedação, Lindbergh. Sabe por quê? Porque eu acho que a receita corrente líquida está tão comprimida que, por si só, já nos imporá a contenção da despesa de pessoal. E segundo, também discursei lá contra essa vedação, Pedro, porque, de certo modo, ela fere um pouco com a autonomia de cada um dos entes. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, a gente sabe que está quebrado. Eu acho que faz sentido você fazer essas vedações. Mas, por exemplo, Espírito Santo, que é um Estado com rating, capaz de guiar, que viveu um momento duro ali na pandemia, precisou da transferência de recursos do governo federal, está numa fase ainda na pandemia, mas melhor do ponto de vista da arrecadação, volta à normalidade, o Estado está ali com um recurso suficiente. Se ele quer fazer uma política com o seu servidor de valorização, de revisão de planos de cargos e salário, de reajuste, ele está impedido por conta da lei complementar no 73 até dezembro de 2021. Eu acredito que discuti, alertei, que eu acho que não fazia muito sentido essa vedação. Mais uma vez aprovada, estando lei federal, a Prefeitura cumprirá os dispositivos dessa lei. E explico, até mesmo, nós tivemos 16 mil contra-cheques de servidores que estavam ali ignorando esse dispositivo da fruição dos triênios, da lei complementar o 73, eu mandei rever e retirar a fruição, porque até que seja, por exemplo, votadas existem 2 ADINs que estão no Supremo Tribunal Federal revogando essas contrapartidas. Se isso for aprovado no Supremo, imediatamente nós não só voltaremos a pagar, como pagaremos os retroativos em relação à fruição desses triênios. Então, até que haja, no nosso entendimento, uma reversão desse dispositivo da Lei 73, nós cumpriremos exatamente o que foi aprovado na lei federal.